meus queridos do 7º ano. Vamos explorar a unidade 2 do livro didático de vocês. Nós vamos conhecer vocabulários em espanhol sobre ações e relembrar nomes de animais. Vamos falar um pouco sobre a literatura espanhola, nomes próprios e respectivos apelidos em espanhol. Nós vamos estudar também sobre os verbos irregulares no presente do indicativo que sofrem diptongação. Também vamos fazer uma breve introdução sobre o texto Passatempos Tradicionais, que é a nossa leitura contextualizada da unidade 2. Todos esses conteúdos estão na unidade 2, que está dividida em 2 videoaulas, tá? Com essa leitura, nós vamos conhecer ações relativas do tempo livre. Eu quero que vocês acompanhem essa videoaula com o livro em mãos. Eu vou fazer algumas perguntas para facilitar a leitura das imagens e da abertura dessa unidade. As perguntas são essas. Como usamos nosso tempo livre? De que forma utilizamos nosso tempo livre? De que sirven los pasatiempos? Para que servem os passatempos? Que ha cambiando de los pasatiempos tradicionales a la era de los teléfonos inteligentes? O que mudou desde passatempos tradicionais até os dias de hoje, a era dos smartphones, dos telefones modernos, inteligentes? Quando pode uma atividade considerar-se um passatempo? Quando uma atividade pode ser considerada um passatempo? Vocês vão ler esse texto. Solicito que vocês respondam as páginas do livro referente a ele, esse texto passatempo, que são as páginas 23 e 24. E eu também quero ressaltar, queridos, sobre a leitura. Ela é um passatempo bastante enriquecedor. É uma forma produtiva de utilizar o tempo livre e aproveitar esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo para investir no nosso conhecimento. Mas agora nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo gramatical, tá? Verbos irregulares em presente e de indicativo que sofrem diptongação. Então, gente, para iniciar essa nossa aula, nós temos que relembrar o que é um verbo. Que é el verbo? Los verbos se utilizan para colocar un discurso en el tiempo. De esta manera, informa a los interlocutores si una oración en particular se refiere al pasado, el presente ou el futuro, por exemplo. Então, gente, o verbo, ele indica um acontecimento representado no tempo, com uma ação, estado, processo ou fenômeno. E como diz nesse slide, os verbos se utilizam para colocar um discurso no tempo. Se essa oração se refere ao passado, ao presente ou a um futuro, por exemplo. Professora, a gente já viu o que é um verbo, relembramos o que é um verbo. Então, o que é verbos irregulares? Os verbos irregulares são aqueles que sofrem cambios em su radical. Por lo tanto, no tienen el mismo modelo de conjugación verbal, de acuerdo com o tempo e modo verbales dados. Os verbos irregulares são aqueles que sofrem mudança em seu radical. No entanto, não tem o mesmo modelo de conjugação verbal, de acordo com o tempo e modo verbal dado. Esses verbos, eles são aqueles que, ao serem conjugados, sofrem alteração no seu radical
ou nas suas terminações, ao contrário do regular. Os verbos regulares não sofrem alteração no seu radical. Já os irregulares sofrem essa alteração. Mas para ficar mais claro ainda, nós vamos relembrar o que é o radical. El radical es el portador de sentido de la identidad del verbo. O radical é o portador do sentido, é a identidade do verbo, é aquela parte da palavra que o elemento encerra, é o sentido geral dessa palavra. Temos aqui um quadro com 2 exemplos. Palavra participar, que é um verbo terminado com a primeira conjugação, ar, e o entender, que é um verbo terminado na segunda conjugação, er. Lembrando que primeira conjugação são verbos terminados em ar, como aqui a palavra participar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, como por exemplo essa palavra entender. E terceira conjugação são aqueles verbos terminados em ir, como por exemplo a palavra vivir. Tá? Então observe que entende e participe é o radical da palavra. Entende, participe é o radical da palavra. A terminação e ar é uma desinência. Ela é uma desinência. É a terminação que indica a flexão da palavra. Certo? E como eu vou encontrar esse radical? Para encontrar a raiz de um verbo, solo simplesmente elimine sua terminação, que marca também qual é sua conjugação. Nesse exemplo aqui, observe qual é o radical da palavra hablar, ler e vivir, que são verbos regulares. Lembrando que os irregulares é o que vamos ver agora, que eles têm uma ou mais mudanças no radical do verbo. Então, observe, o verbo é terminado na primeira conjugação, hablar, o radical, hable. Segunda conjugação, verbo terminado em er, que é a palavra ler. Qual é o radical? Ler. Porque o er e o ar, ele é uma desinência, lembrando que é uma desinência, e ela vai se modificar de acordo com a conjugação do tempo verbal. E um verbo na terceira conjugação, vivere. Vive é o radical, certo? E nessa etapa, agora nós vamos estudar uma mudança específica e muito peculiar na língua espanhola, que é a diptongação. Em esta etapa, estudamos um câmbio específico e muito peculiar, diptongação. Que é a diptongação? O que é a diptongação? É o intercâmbio de uma vocal por dos vocales em la raíz del verbo, ou seja, é a troca de uma vogal por duas vogais no radical do verbo. É quando uma de suas letras se transformam em um ditongo. Então vamos aqui ao exemplo. No entiendo como me siento. No entiendo como me siento. Essa imagem, ela está no livro de vocês e leva a seguinte explicação.
Diptongação é o cambio de uma vocal para um diptongo. Em seguida, te mostraremos um pequeno listado de verbos em que acontece este fenômeno. Temos aqui 3 verbos irregulares no presente do indicativo, no qual vai ocorrer diptongação. A mudança da vogal E para I, E. No verbo pensar, querer, sentir. Pensar, querer, sentir. Observem que esse verbo, ele, ao se conjugar, ele, no presente do indicativo, ele sofreu uma diptongação. Eu pienso, tu piensas, él, ela, ustedes piensan, nosotros pensamos, vosotros ou vosotras pensáis, ellos, ellas, ustedes piensan. Verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros ou nosotras queremos, vosotros ou vosotras quereis, ellos e ellas, ustedes querem. Agora a conjugação no presente do indicativo com verbos que sofrem diptongação com a palavra verbo sentir. Yo siento, tú sientes, él, ella, usted siente, nosotros e nosotras sentimos, vosotros ou vosotras sentís, ellos e ellas, ustedes sentem. Observem que o verbo, ao se conjugar com nosotros e vosotros, ele não sofre diptongação. Quando ele está na primeira e na segunda pessoa do plural, nosotros, primeira pessoa do plural, e vosotros, segunda pessoa do plural, ele não sofre diptongação. Primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural. Ele não sofreu diptongação. Verbo pensar. Observem que não tem diptongação aqui. Nosotros pensamos, vosotros pensais. Do verbo querer. Nosotros queremos, vosotros quereis. Verbo sentir. Nosotros sentimos, vosotros sentis. Certo? No livro de vocês tem essa notinha aqui, que embasa o que eu acabei de falar. Todos os verbos presentados sofrem diptongação, menos a primeira e a segunda persona del plural. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Os demais verbos sofreram a diptongação, que foi a mudança de E para I, E. De E para I, E. Yo pienso, yo quiero, yo siento, tú piensas, tú quieres, tú sientes, él, ella, ustedes piensa, quiere, siente, ou ellos ou ellas e ustedes pensa, quiere e siente, tá certo? Agora vamos avançar para a mudança, essa diptongação de palavras, na qual o vai mudar para o e, tá certo? Com as palavras volar, volver, dormir, voar, voltar e dormir. Yo vuelo, tú vuelas, él, ella y usted vuela. Nosotros
volamos. Vosotros voláis. Ellos, eles e ustedes vuelam. Observe que nesse caso também a primeira e a segunda pessoa do plural não sofreu diptongação. A regra continua. Agora, o verbo volver, não é volver, volver. Yo vuelvo, tú vuelves, ele, ella, usted vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos, ellas y ustedes vuelven. Verbo dormir. Yo duermo, tú duermes, él, ella, ustedes duermen, nosotros dormimos, vosotros dormir, ellos y ellas y ustedes duermen. Agora, a diptongação de U para o E. Com o verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él, ella, ustedes juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos, ellas e ustedes juegam. A mudança do I para o IE. Yo adquiero, tú adquieres, él, ella, ustedes adquieren, nosotros adquirimos, vosotros adquirís, ellos y ellas y ustedes adquirem. Para consolidar mais ainda o nosso conteúdo da nossa primeira aula, eu solicito que vocês respondam as atividades do livro na página 22, 23 e 28, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Recomendo que vocês a revejam quantas vezes for necessário. Bons estudos e até a próxima!